É bom poder exaltar ao Senhor, não é verdade? Como é bom poder novamente estar aqui, cultuar ao Senhor presencialmente. Eu não sei vocês, mas eu sempre senti muita falta disso. Gosto de estar junto, né? Mesmo que a gente não pode ainda abraçar, cumprimentar, né? Aí inventaram aquelas coisinhas de soquinho, pezinho, mas é tudo baboseira, né? Mas o importante é a gente olha um no olho do outro. Ainda pregar vendo tanta gente mascarada me dá uma agonia, que eu começo a falar, poxa, só tem gente mascarada aqui, né? Eu não sei se está sorrindo, se está mostrando a língua para mim, mas assim, faz parte, né, do momento dessa vida que temos passado. E nós temos pensado nesse mês de janeiro na série, né, é tempo de reconstruir. Então você que está acompanhando aí a gravação dessa mensagem aí pelos nossos canais aí da rede social, se você ainda não viu as mensagens anteriores, pode procurar aí no canal do YouTube, está gravado. Até sugiro que você assista primeiro as duas primeiras e depois venha para cá. Agora todos estão aí ao vivo, né, pegando aí presencialmente ou online, não vai voltar agora, né, para ver as outras. Participa dessa e depois vê as outras aí para pegar a sequência, tá? Temos pensado nisso já no primeiro mês do ano, porque temos passado aí, mundialmente falando, aí por uma grande tempestade, né, com essa pandemia. E é momento de nós reconstruirmos, às vezes, coisas que foram destruídas dentro da nossa casa ou em nossa sociedade. E temos pensado nisso. Não vou ficar falando, obviamente, tudo que eu já tratei aqui nas outras mensagens. Você pode voltar, como eu disse, está gravado. Mas nós temos meditado aí no livro de Ageu, tá? Ageu, e tirando toda a série dessa mensagem desse livro, né, do profeta Ageu, e aí hoje nós vamos no capítulo 2, versos 10 a 19. Capítulo 2, versos 10 a 19. A série nós pensamos na primeira mensagem como análise, né, análise da situação, vemos qual é a real. Quando passa aí uma destruição, primeiro tem que analisar para ver qual o tamanho que foi aí a destruição, ver a situação para ter um plano e assim poder reconstruir, foi o primeiro tema. E o segundo tema, né, a mensagem anterior, meditamos sobre coragem, porque é necessário ter coragem para reconstruir algo, porque reconstruir, nós estamos falando de algo que já existia. Uma coisa é você construir algo novo, né, que você começou do zero e fez. As mulheres que fazem aí os artesanatos, tem uns esquemas de linha, e aí você vai, quando você chega lá na frente, no final, e você olha que lá no começo ou no meio tinha algo que estava errado, e daí você fica pensando, puxa, mas para eu consertar eu tenho que destruir tudo que eu construí até agora e reconstruir. Você precisa ter coragem para fazer isso, concorda? Você precisa de ter uma injeção ali de ânimo dobrado para voltar a fazer, porque você já sabe o trabalho que foi fazer a primeira vez, né? Então, reconstrução não é algo fácil de acontecer. Construção não é fácil, mas eu acredito que reconstrução se torna mais difícil, porque você já tem uma noção do que já passou. Talvez para algumas perspectivas vai ser, eu já tenho experiência, mas não, o fator ânimo, ele pega muito, né, de você refazer. Muito trabalho braçal, manual, demonstra muito isso. Está fazendo, depois tem que refazer, começa a complicar mesmo, né? Então, por isso nós pensamos lá sobre coragem, e Deus ele traz uma palavra para o povo e para o líder de falar coragem, né? Tenha coragem, porque vocês precisam reconstruir o meu templo, ok? E hoje nós vamos pensar aí sobre o tema reconsiderar, tá? Então, primeira mensagem, analisar a situação. A segunda mensagem, ter coragem para a reconstrução. E agora é necessário que nós façamos aí, né, essa palavra aí de reconsideração, né? Reconsiderar. Mas reconsiderar o quê? É isso que nós vamos ver dentro do texto bíblico, ok? Eu vou ler então o capítulo 2 de Ageu, versos 10 a 19, estou com a NVI aqui, para a gente sintonizar. Vamos lá. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: e se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender a palavra dele nesse momento, amém? Queridos, o verso 15, ele fala reconsiderem, ele fala agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Ele faz lá no capítulo 1 uma análise que o povo estava lá cativo, na Babilônia, Deus liberta então o povo vem para Jerusalém, e eles vêm com um único foco, que era reconstruir o templo de Jerusalém, o templo do Senhor que tinha sido destruído por Nabucodonosor, quando o povo foi cativo. O povo chega, começa, mas logo para. Passam 16 anos, então Deus levanta o profeta Ageu e fala: vocês estão errados, vocês estão construindo a casa de vocês, toda cheia de pompa, e a minha casa, que é o templo, está todo destruído. E por conta disso, vocês estão sofrendo consequências pesadas, o trabalho de vocês está sendo árduo e não está frutificando, e é isso que ele relembra agora. Ele fala: vocês vão, plantam e não colhem tudo aquilo que plantaram. Nada está prosperando na mão de vocês, e tudo isso porque vocês me abandonaram, deixaram de cumprir com o propósito que vocês tinham, que era reconstruir a minha casa. E eu tenho que fazer essa observação, porque talvez algumas pessoas só peguem essa mensagem, então é necessário fazer. Por que reconstruir o templo? O prédio, o templo ali em Jerusalém? Porque o templo era onde Deus escolheu ali no meio do povo de Israel para se manifestar, para deixar claro a sua presença no meio do povo e também as outras nações. Então o povo deveria cuidar daquele templo, porque isso demonstrava a intimidade que o povo tinha com Deus. Então se o templo ficava destruído, quer dizer que o povo vou usar o português claro para a gente, pouco ligava para Deus. Então eles tinham que reconstruir, porque era ali que Deus se manifestava. E é interessante você ler lá em Ezequiel, que Deus, ele fala, Deus que saiu do templo, e ele que permitiu que Nabucodonosor destruísse o templo, porque Deus é todo poderoso, ele não deixaria, jamais ele deixaria alguém vir sem a sua permissão e destruir o que é dele, mas ele permitiu porque o povo estava rebelde, o povo estava afastado de Deus. E aqui nós chegamos no momento onde Deus relembra isso. Aí ele fala no verso 15, reconsiderem. Mas reconsiderar do quê? Então ele vai lembrando aí, o texto, o restante aí do verso diz: reconsiderem em que condições vocês viviam antes da reconstrução do templo. E aí ele lembra
disso que eu estava falando. Vocês plantam, mas não colhem. Vocês vão lá esperando ter 50 e só tem 40, só tem 25. Não está rendendo o trabalho de vocês. E é interessante que Deus fala, eu destruí o trabalho da mão de vocês. Fui eu que mandei a tempestade ou a falta de água, né? Deus fala, eu que mandei mofo, ferrugem, do próprio Deus falando. Mas é interessante que nós temos que ler e entender que o próprio texto aqui, né, lá no capítulo 1, Deus ele fala por que ele fez isso. Ele simplesmente fez tudo isso para que o povo reconhecesse que tinha abandonado ele. Deus não faz porque ele é mau e ele quer o mal do ser humano. Deus fez o que fez, de acordo com o texto bíblico, porque ele ama o povo. Eu vou falar aqui, fazer uma observação, mas eu tenho que fazer a colocação fazendo uma que não deveria, na essência, mais preciso. Vou falar, os pais de verdade, entenda por favor a colocação, os pais de verdade, corrigem os seus filhos porque amam. Nenhum pai e uma mãe de verdade, né, autêntico, ok? Hoje tem que fazer essa colocação porque, infelizmente, a gente vê tanta história, né, ouve tanta coisa aí, que é bom fazer essa observação. Ele corrige porque ama. Ele não corrige porque odeia o filho. E para a gente, né, agora eu posso me incluir, né, é tão difícil você corrigir um filho. Dói em nós, né, você corrigir um filho, você chegar ali a colocar, você vê a fisionomia do filho, mudar o semblante dele. Mas nós fazemos, inclusive falamos para os filhos, olha, você pode não entender hoje, mas em algum momento você vai entender que é para o seu bem, que é porque eu te amo que eu estou fazendo isso. Então, quando Deus ele permite que a disciplina dele seja algo assim bem aparente, como nesses casos, é realmente porque ele ama o povo. Porque por diversas vezes, se você lê os profetas aqui, Deus ele fala assim, quando ele usa os profetas, ele fala, olha, eu fiz tudo isso, mas mesmo assim vocês não se arrependeram, mas mesmo assim nenhum de vocês se converteu, mas mesmo assim nenhum de vocês se voltou para mim. Deus ele fala, olha, tudo isso que eu estou fazendo é para sinalizar para vocês que vocês estão longe de mim. A disciplina de Deus deveria ser olhada por nós como um ato de amor e não como um ato de punição. Nós brasileiros não sabemos olhar a disciplina como um ato de amor, concorda comigo? Em nenhuma esfera, seja dentro de casa, seja no trabalho, você tomar uma advertência é a morte, não é para você tomar uma advertência? Você tomou uma advertência, né? E você não foi nem punido, é só uma advertência, ou seja, só um alerta ali, né? Eu não me lembro de ter dado essa mancada, então eu posso falar, tá? Mas que eu já presenciei. Pessoa quando chega no carro e tem aquela notificaçãozinha, sabe, de que está estacionado no lugar errado e tal, papelzinho lá amarelinho. É engraçada a reação das pessoas, né? A pessoa fica brava, pega e tal, e olha, se a pessoa que notificou tivesse ali, acho que apanharia, né? E às vezes não é nem a multa, né? Só uma notificação, só a pessoa pegar, consertar o negócio lá, resolver. Nós olhamos para a disciplina, para algo assim que está nos alertando como algo ruim. Eu quero te abrir esse parênteses aqui nesse início de mensagem para falar, disciplina é demonstração de amor. A disciplina de Deus é uma demonstração de amor monstruosa, enorme. E é isso que ele está fazendo com o povo. Mas aí o povo ouve ali no capítulo 1, início do capítulo 2, e obedece, eles voltam a reconstruir o templo. E aí, na sequência, Deus fala isso, ele fala, olha, reconsiderem, mesmo enquanto você está reconstruindo algo, é importante de que você mantenha em sua mente a destruição e qual foi a consequência daquela destruição. Se nós simplesmente tivermos uma memória de onde viemos,
eu acredito que muitas atitudes nossas nos dias de hoje poderiam ser diferentes. Vou dar um exemplo. Muito desperdício de comida poderia ser evitado se as pessoas simplesmente se lembrassem do seu passado, da dificuldade que teve financeira em algum momento da sua vida. Porque já observou que... Eita, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, fica gravado aqui. Já observou que as pessoas melhoram, olha, falando agora, vou falar de forma mais bonitinha. As pessoas melhoram um pouco financeiramente e... deixa eu falar do nosso jeito. O pobre é engraçado quando ele vai ganhando dinheiro. O rico ganha dinheiro e normalmente ele pega aquele dinheiro e ele aplica para ganhar mais dinheiro. Já viu o pobre como faz quando ganha dinheiro? A primeira coisa que faz é encher a geladeira, né? Colocar coisa. Agora eu vou comer tudo que eu não podia antes, né? E coloca lá e empanturra, né? Chega no Natal, fala, olha, antes não tinha nenhum peru, né? Agora o cara traz a granja inteira dentro da mesa dele, nem tem 15 peru para 4 pessoas, né? Lá, e dos grandão, e aí faz selfie e tal, porque gosta de esbanjar, fala, eu já passei tanta dificuldade na minha vida, não tira de mim o meu direito de comer, se eu passar na rua e eu ver aquela coxinha, eu vou comer, porque agora eu posso, e vai, não está nem com fome, né? E vai e come, e compra, e gasta. Eu não sei, mas quando eu estudando essa palavra, reconsiderar, me veio isso à mente. Se nós simplesmente reconsiderarmos, ou seja, se nós avaliarmos a nossa história até esse momento, nós vamos ver pontos errados e talvez isso vai direcionar o que fazemos. Deus, ele é muito sábio, ele fala, olha povo, reconsidere. Por quê? A partir do momento que o povo começa a obedecer a Deus, a prosperidade começa a acontecer nesse tempo bíblico, ou seja, as colheitas começam a ter mais produção e tal, porque Deus está abençoando, não é? E isso pode fazer com que o povo se perca novamente. Então Deus, ele dá uma palavra muito boa, ele fala, olha, vocês vão reconstruir o templo, então aí eu estou abençoando, mas olha, não se esqueçam, reconsiderem como vocês viviam anteriormente, e o que estava acontecendo com vocês. Reconsiderem isso é muito importante. Aí, quando Deus entra nessa parte de reconsiderar, ele pega pesado. Já tinha mostrado de forma muito pesada que o povo tinha abandonado ele, por isso estava sofrendo. E agora ele chega a pegar mais pesado, mesmo no íntimo, de algo que é o que mais Deus trabalha com a vida do ser humano. E é isso que eu quero chamar a sua atenção na sequência do texto, tá? Eu falei lá do verso 15, agora eu volto lá para o verso 12, tá? Que nós iniciamos ali no 10. No verso 12, ele fala para Ageu direcionar agora a sua palavra aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram as pessoas que ensinavam as leis, né, para o povo. E quando o povo tinha alguma dificuldade com a interpretação da lei, né, da palavra de Deus, eram aos sacerdotes que eles iam buscar as informações. Então observa, quando Deus manda Ageu, o profeta, falar com os sacerdotes, ele não está falando com qualquer pessoa. Ageu não está ali para ensinar a palavra, ele está trazendo a mensagem de Deus para que os sacerdotes entendessem, né, ali a gravidade da situação que eles estavam vivendo e passassem a viver, interpretar a lei da forma correta. E eu vou me segurar aqui para não falar muito disso, que é um assunto que me desperta muito. A interpretação correta da lei, Antigo Testamento, sabe, são tantas leis, tantos detalhes, por que tem tudo isso? Eu gosto demais desse assunto, porque as pessoas às vezes pensam, não, é para obedecer, é um checklist, eu tenho que fazer, eu não posso matar, roubar, tá, mas as leis, elas têm um objetivo central, que é demonstrar o quanto nós somos pecadores. Você sabe que é errado porque a lei diz que é errado, concorda? Se Deus falou que roubar é errado, você fala, olha, roubar é errado. Então a lei, ela vem para mostrar o erro, mas ela vem para chamar a atenção de quão impuro nós somos e quanto que nós precisamos de Deus para ter ações corretas.
Uma pessoa que não serve a Deus pode ter ações corretas? Pode. Uma pessoa pode ser educada, a pessoa não serve a Deus, ela pode dizer que serve Satanás, declaradamente. Ela pode ter atitudes corretas, honestas? Claro que pode. Não é verdade? Pode. Pode ser educada, cumprimentar, normal. Agora, atitudes santas, 100%, aí não. Porque aí é só com a ação de Deus mesmo. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vemos a santidade de Deus e mais claro fica as nossas imperfeições. E eu vou só dar um exemplo aqui, de cabeça baixa. Minhas irmãs que gostam aí de se maquiar, faz a maquiagem sem olhar num espelho e no escuro. Pega lá e vai ali. E depois acende a luz e olha no espelho. Talvez você fez e falou, ficou lindo, perfeito, né? E quando você chega diante da luz, o que aparece? Tudo, a real. E se ficou realmente, estava certinho, você olha, realmente esse lado ficou bom, mas de repente o outro parecia o Bozo, não é? E ficou lá borradão. Assim somos nós, quando mais perto nós estamos de Deus, que é da luz, as nossas imperfeições, elas começam a saltar. Vocês já viram como que é uma maravilha agora essa nova tecnologia, esses novos aparelhos, né? Os novos assim, potentes, igual o meu, com vários anos de uso, mas assim, vocês viram as fotos, qualidade, viu a televisão, você vai no shopping, você vê aquelas TV, vocês já observaram que de um tempo para cá, você que assiste lá o Jornal Nacional, você começou a ver quantos buraquinhos tem no rosto do William Bonner? Já reparou nisso? Porque agora aparece, né? Tá ali, você olhava e falava, parecia que ele tinha uma pele, não? Aquela mulher, aquela apresentadora, tinha uma pele lisinha. Daí você começa a ver lá o tanto de massa corrida que tem para acertar as imperfeições. Não é assim? Porque a tecnologia traz para a gente a realidade. Eu entendo que Deus, a luz, é assim. Quando você chega perto, não adianta, você olha. Eu tenho vários exemplos disso. Você está andando perto, você nem vê a roupa que você vestiu para sair. Aí você chega perto. Esses dias eu precisei passar no cartório para reconhecer firma de um documento. E aí cheguei, eu estava tendo um casamento. Eu sou homem, mas foi automático. E aquele eu estava de bermuda, beleza, camiseta. Flávio não estava em casa mesmo, então sai qualquer roupa mesmo, né? Aí... Inclusive, gente, tomei a bronca hoje, porque os outros 2 domingos eu estava aqui com camisa polo. Hoje ela fez eu vim de camisa mesmo. Mulher é fogo. Está lá toda com dor, moribunda, levantando a cama. Troca a camisa. E, impressionante, né? Tanta coisa para falar ali no leito de morte, né? E a palavra se arruma. Enfim, aí eu fui lá no cartório e cheguei casamento. Casamento a galera está como? Nos panos ali, nos trinques, né? Foi automático, eu chegar, eu já comecei a me comparar, né? Porque a minha roupa, a minha vestimenta, não estava nada adequada para lá, mas eu não ia para o casamento. Mas só o fato de eu estar perto já começou a me incomodar. Eu comecei a ver como eu estava, que até então não tinha reparado. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando Deus ele olha para o povo e fala, reconsiderem, é porque agora o povo estava obedecendo ele. Então ele fala assim, reconsiderem, agora que vocês estão me obedecendo, reconsiderem como vocês estavam vivendo antes. Se lembrem disso, para vocês continuarem firmes nesse propósito. Então esse é o ponto. Não é você ficar se lamentando pelo seu passado, mas é você se lembrar de quão ruim estava o momento e quão melhor está agora que você está obedecendo a Deus. Entendeu a parte? Então, esse é o foco, né, aqui. E aí Deus, ele chega então para os sacerdotes, né, e traz essa palavra aí do verso 12, né, ele vai falar se seria possível pegar um alimento que estava consagrado a Deus lá dentro do templo, né, de Deus, e se esse alimento, esse produto, né, tocasse num alimento ou em algo que era impuro, se por ele ser santo e tocar no que é impuro, aquele que era impuro, ele se tornaria puro. E imediatamente o sacerdote responde o quê? Não. Não é assim. Aí é interessante que Deus ele manda agora a pergunta inversa. Ele fala, vamos inverter. Mas e se algo impuro
tocar em algo que é puro, então ele usa o tempo, tocou num cadáver, né? Então dá esse sentido aí de impureza. E agora tocou em algo que é santo, que é consagrado. Vai se tornar impuro? Imediatamente, o que os sacerdotes respondem? Vai ficar impuro. Olha que interessante, Deus está trazendo aqui uma lição fantástica para nós. E que se nós observarmos, tem tudo a ver, e você vai ter vários exemplos à sua mente que eu não preciso nem te ajudar. O puro toca o impuro e não purifica. Mas o contrário acontece. O impuro toca aquilo que é puro e torna aquilo agora impuro. Eu tive professor na faculdade, pastor Isaltino, né? Hoje está na glória com Deus, mas foi um professor que me influenciou muito, com seu conhecimento bíblico e tudo mais. E até anotei aqui, né? Ele falava bastante disso, e tem até no livro dele. Eu estava lendo um dos comentários desse texto dele, e ele diz assim: santidade não se transfere. Ninguém tem santidade por osmose, né? Eu tenho a minha vida pura, e pelo fato de eu ter a minha vida pura, eu não consigo passar a minha pureza para minha esposa e para os meus filhos. Isso é bíblico. Se a minha esposa quer ser pura, ela tem que fazer o quê? Ela tem que correr atrás. Às vezes nós não nos atentamos para essas coisas. Às vezes nós pensamos que só porque estamos envolvidos com pessoas, às vezes até aqui, contexto de igreja, não, são pessoas do bem, né? Hoje é muito normal falar isso, não, pessoal, aquele cara é do bem e tal. E o fato de você estar não quer dizer que você seja. Ou não quer dizer que você vai pegar por osmose, né? Você vai ficar ali perfeitinho. Agora, a pandemia nos mostrou uma coisa. Um infectado, o que ele faz com as pessoas que ele toca? Contamina. O que Deus está mostrando aqui é que santidade não se transfere, mas contaminação, essa transfere. Gente, eu acho que nós temos que parar um pouquinho e avaliar as nossas vidas. Eu fiquei pensando em diversas coisas. O Isaltino também diz também assim: é muito mais fácil transmitir corrupção do que santidade. Não vamos nem entrar no mérito da política, por favor, de citar nomes e nada. Mas eu acredito sim que temos boas pessoas que entram lá com boas intenções e com boas ações e atitudes, mas que se não tomar cuidado, em pouco tempo estão fazendo o quê? Contaminadas. Só que diferente do que eu falei, né, que uma pessoa contamina, né, um grupo, imagina agora um grupo contaminado. Aí para e pensa você, comece a conviver no seu trabalho com pessoas que falam palavrão, sabe, palavras chulas, que dói o ouvido quando você ouve. Você começa a conviver com essas pessoas. Com o tempo, o que pode acontecer com você? De repente você vê, você está fazendo o quê? Soltando também. Ou pessoas muito nervosas, você começa a conviver com pessoas muito nervosas. De repente você está fazendo o quê? Você está nervoso. A mulher aprende a dirigir lá na autoescola, com um instrutor gabaritado, que ensina a fazer as coisas tranquilinha, devagar, jóia. A mulher aprende a dirigir perfeitinho, com toda a paciência. Aí depois ela começa a ver o jeito do marido dirigir. Que já não dá mais seta, que já não faz mais nada, que xinga, que isso, que aquilo. Aí você vai, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, olhar aquela mulher que dirigia tão bonitinho, sabe? Se é 60 por hora, ela vai ainda a 58 para manter ali a tranquilidade. Marginal aqui, né? Dá a impressão que está ainda a pé. Mas beleza, né? Mas ela está ali bonitinha, ela vai entrar da seta. 2 anos depois, já aquela mulher que está cortando, já passa no canteiro, já xinga, buzina. Já ouvi alguns homens falando que ia tirar a buzina do carro, porque tem medo que a mulher apanha no trânsito, né? Porque buzina hoje é sinal de chamar para briga, né? Então, e vai.
ela foi contaminada por quem? Pelo convívio com o marido, que é quem ela vê mais direto ali dirigindo. Gente, Deus está chamando a atenção do povo e falando assim: vocês estão sendo contaminados pelas pessoas que não me servem. E aqui tem um contexto histórico interessante, que já existia aí o povo samaritano. O povo, quando veio, já não tinha mais ali só o povo de Israel, já tinha outros povos que foram se misturando. Então, nessa do povo chegar e a adoração somente a Deus, já começa a estar manchada também por pessoas que cultuavam outros deuses. E então acontece aí a traição do povo de Israel com relação a Deus no culto, no que diz respeito ao culto. Então Deus fala: olha, vocês estão me dedicando tudo coisa impura, porque o impuro tocou vocês, então vocês agora estão contaminados, e vocês não estão se atentando para isso. Então eu estou agora falando para vocês: reconsiderem. Gente, a palavra mais pesada que Deus tem, e se você observar na sua vida, na sua jornada com Deus, a coisa mais difícil que tem para você e para mim, é a tal da santificação, que é se tornar parecido com Jesus. Deixar hábitos. Gente, é fácil deixar hábitos que você entende que não são bons hábitos? Você já perguntou para alguém que tem qualquer tipo de vício? Quando eu falo vício, não fica só ligado aí em álcool e cigarro e droga. Não, qualquer tipo de vício, de futebol, carro, coisas assim que são boas, legais, mas que aquilo ali toma um lugar no coração da pessoa, e já se tornou até um ídolo para a pessoa. Abandonar essas coisas é fácil? Quem já teve que abandonar algo, quem sabia que não estava sendo saudável, sabe o que eu estou falando? Como é difícil você abandonar uma atitude que às vezes você tem de tempos. Abandonar pecado é uma coisa muito difícil para nós, porque a nossa carne ela puxa, e o texto aqui está falando que contaminação é mais fácil. Nossa carne, porque nós somos pecadores, ela já tem a tendência para o erro. O que é mais fácil para vocês, pais? Ensinar para os filhos o que é certo ou o que é errado? Com certeza você vai falar que o que é errado você nem precisa ensinar, não é? Que ele já aprende. Agora, e para ensinar o que é certo? É mais difícil, porque vai contra a nossa natureza pecaminosa. Tirar a Coca-Cola de quem é viciado em Coca-Cola é um crime. Tirar chocolate de mulher, condenada a prisão perpétua. Não é? É difícil abandonar os maus hábitos. Mas, se nós somos o povo de Deus, se você diz que ama a Deus, independente da sua história de vida, você precisa reconsiderar e reavaliar como está a sua vida na pureza real. Porque às vezes aquilo que você pensa que hoje é normal, para Deus é condenável. Nós brasileiros lutamos com algo que infelizmente está em nossa cultura, que é o famoso jeitinho brasileiro. E eu falo com tristeza disso, porque brasileiro, ele tem um pouco dentro de si essa questão de querer levar vantagem em tudo. Quantas pessoas tentam pegar coisas que sabe que vai prejudicar outros, mas continua pegando. Critica o governo, o político, tal, até estar lá. Até estar lá, ou até levar alguma vantagem. Estamos em pandemia, uma situação difícil economicamente falando. O governo libera aí auxílio emergencial, e o nome já diz, é um auxílio o quê? Emergencial. Para quem? Para as pessoas que mais precisam. E o que teve de fraude e pessoas que não precisam, ou que não tinham direito, mas que conseguiram falsificar, dar um nó de alguma forma para pegar,
e com isso deixaram, sim, aí sim, aquelas pessoas que você vê na TV, sabe dessas redes, lixo, né, Globo Lixo e tudo mais, que fica mostrando as pessoas, a senhorinha e tal, que realmente precisavam, e às vezes a gente olha e fala, olha lá, o governo é isso, mas às vezes tem alguém da sua própria família, alguém conhecido seu, que falsificou documento, que já é amigado com alguém lá, e se somasse a renda per capita não teria direito a pegar, e foi lá e deu entrada, porque tem o documento ainda de que é solteiro ou solteira. Então assim, e acha que isso é normal, não, o mundo é dos espertos. Não, meu querido, o mundo é de Deus, por direito de criação. Para de tirar o que é de Deus e dar para as pessoas. A santidade é algo que nós devemos levar muito a sério, porque Deus leva a sério, e as coisas estão nos pequenos detalhes, são os pequenos detalhes. Eu sempre uso o exemplo lá, né, antigo, né, da uva, né, você vai lá no mercado, você come uma uva antes de pagar, você está roubando, a menos que lá exista uma quantidade de uva que está lá com uma identificação que é para degustação, ok, aquilo é para degustar, mas se você come algo antes de pagar, você roubou, simples assim. Aí você olha e fala, ai que exagero, ai que isso, ai que aquilo, não te dá algo ruim quando você vê alguém da lei descumprir a lei? Vamos ser sinceros, você vê uma pessoa que, por exemplo, vou usar alguns exemplos aqui, policial, e o cara para o carro na contramão, em cima da calçada, fala uma coisa, não te dá uma agonia? Fala, ainda o cara é da lei? Olha como que nós somos hipócritas, vou colocar entre aspas, né? Ou como que nós podemos ser, melhor dizendo, viver com hipocrisia, de começar a apontar coisas para os outros, mas às vezes nós não percebemos que nós fazemos as mesmas coisas ou coisas piores, e é isso que Deus ele está falando, não adianta, o que é impuro tocou no que é santo, contaminou, uma laranja podre pode estragar um saco inteiro de laranja? Pode. Se você não tirar aquela laranja podre de dentro do saco, o que vai acontecer com todas que estão ao seu redor? Vai se contaminando, vai apodrecendo tudo. Queridos, é tempo de nós reconsiderarmos os nossos valores, os nossos princípios. Não estou falando para você sair acusando as pessoas. Não é isso, mas é para você se reconsiderar e reavaliar a sua vida, os seus passos. Todas as vezes que eu faço esse exercício, Deus me mostra pontos que eu não estava atento. E o fato de eu falar não quer dizer que eu seja perfeito e jamais serei, porque eu luto com o pecado assim como você, em diversas áreas assim como você. A diferença nossa de uns para outros não é o de não pecar, mas é de encarar a situação que é pecado e abandonar e vencer. Errou. Entendeu? Deus mostrou? Então vai se santificar, é um processo de transformação, de limpeza. Se você já cuidou de piscina, você pega aquela água que já está verde, eu não gosto de fazer propaganda de filme, mas quem assistiu lá Os Farofeiros, lembra da piscina, quando eles chegam? Vocês não têm cultura, gente, quem assiste mais TV, fica assistindo Globo, aí é o que dá. Mas tem lá um filme, ele chega um momento, a piscina é tão verde, parece lodo, né? A menina cai lá, parece o monstro do pântano, né? Quando sai assim. Você pega uma água verde daquele jeito, você começa a jogar os produtos ali, e começa a fazer o tratamento devagar, tendo paciência, de repente você vê aquela água que estava ruim, feia, com um cheiro ruim, de repente essa água estando já propícia para banho. É um processo de purificação, mas foi chegar lá da noite para o dia e colocar uma coisa e resolveu? Não, é um processo. Então nós temos uma diferença, nós vemos o quão verde estamos, o quão sujo estamos, por conta do pecado, e nós temos agora que decidir, Deus, o Senhor está me mostrando meu pecado, eu quero abandonar esse pecado porque eu quero te obedecer. Está chegando agora o período, né? Aí até, acho que é março, né, declaração de imposto de renda, é um dos momentos onde mais o crente mente. Tem gente que paga para a pessoa lá, do conhecido, não sei o quê, o cara nem casado mas vai para a declaração de imposto, que é casado, tem filho, tem isso, tem aquilo, tudo para bater imposto, que ridículo. Desde a primeira vez que eu aprendi, eu era adolescente, esse negócio de que era imposto de renda,
Aí eu e uns amigos de escola, a gente fala, não vejo a hora de eu pagar imposto de renda. Os outros falam, você é louco pagar imposto de renda? É lógico, se eu estou pagando imposto de renda, quer dizer que eu tenho renda. E se a guia lá for enorme, amém, glória a Deus, porque assim, aqui entrou mais dinheiro, é uma lógica de pensar, né? Ali, não, faz as coisas certas, meu querido. Não importa se os outros não fazem, não importa se vão tirar sarro de você, não importa, o que importa é você e Deus. Sabe por quê? No primeiro vacilo seu, que pessoas que te apoiam, no primeiro vacilo que você tiver, essas mesmas pessoas vão se levantar contra você e vão espalhar coisas sobre você, tá? E entenda que isso, infelizmente, acontece mesmo dentro de igreja. Acontece dentro de família, o que dirá de igreja, né, gente? Então, entenda o seguinte, o que importa é você e Deus. Então, se Deus está te mostrando que você precisa se santificar, abandonar pecados, abandone. Não importa o que os outros vão falar, o que importa é você. Não importa se vão chamar você de fanático. O problema que eu vejo não é a pessoa abandonar o pecado, é quando a pessoa quer que os outros abandonem o pecado. Aí entra o fanatismo, entende? Eu quero mudar, então eu tenho que mudar. Minha esposa precisa entender que ela precisa mudar por ela e por Deus. Agora, a partir do momento que ela ver na minha vida as mudanças que eu estou tendo, vai influenciá-la no bom sentido, não vai? Não é legal você ver uma pessoa, puxa, essa pessoa mudou, né? Às vezes até hábitos de saúde, essa pessoa agora eu vejo ela caminha todos os dias, ela faz uma atividade física, olha que legal, não é verdade? Puxa, olha que legal, a pessoa lá está cuidando ali do seu quintal, nossa, eu vi uma atitude legal, o vizinho varreu, e varreu até a frente da casa do outro, não para falar que o outro era assim, não, porque ele estava ali, aproveitou já e já limpou ali, uma atitude boa, bonita. Os bons hábitos sim nos influenciam e podem ajudar, mas nós temos que entender que Deus ele está falando assim, povo, vocês estão longe, povo, vocês estão contaminados, é isso que ele fala, olha, tudo que vocês estão fazendo para mim está tudo impuro, porque vocês estão fazendo num templo que foi contaminado, então reconstrua esse templo, reconstrua a sua vida, meu querido, olha para trás, sim, a intimidade que você tinha com Deus, talvez você vai falar, eu não vou mais conseguir ter aquela intimidade, amém por isso, porque hoje você precisa ter uma intimidade melhor do que aquela, o que ficou para trás tem que ser como esterco, ou seja, adubo, porque o esterco você pode olhar de duas formas, ou algo que é ruim, ou algo que é bom. Esterco, normalmente, a maior parte das pessoas vai olhar e falar, é ruim, é lixo. Mas as pessoas que plantam vão olhar o esterco como algo que? Ótimo, porque o esterco vai servir como adubo para vir uma planta, uma excelente planta. Então aquilo, Paulo fala, né, que ele considera tudo que do passado dele como esterco. Então aquilo que ficou para trás, serviu para ter base para hoje, mas é tempo de reconstrução, analisamos a situação, entendemos que precisamos de coragem para avançar, e Deus nos chama a atenção para nós reconsiderarmos sempre, não se esqueça de quem você é, coloque frases que você possa ver constantemente, recados, programe o seu celular para receber uma notificação daqui 2 meses, 3 meses, para você se lembrar do compromisso que você fez diante de Deus. Se o seu problema é lá, eu falei, você tem um exemplo muito singelo aqui, declaração de imposto de renda, coloque um aviso para sempre no mês de fevereiro ou mês de março, não sei quando você faz a sua declaração, que para você se lembrar que você vai falar as coisas que é verdadeiras, que é autênticas, e às vezes você vai ter que passar, e as pessoas vão querer sempre fazer você fazer as coisas erradas, e você fala, não, mas eu quero o que é certo, e a pessoa, mas eu quero o que é certo, bata o pé, porque o importante não é o que as pessoas estão pensando de você, o importante é o que Deus está sabendo de você, porque Ele sabe de tudo. Deus não procura adoração, meus queridos, essa frase não é minha, tá? Hernandes Dias Lopes. Deus não procura adoração. Momento de adoração para Deus não quer dizer nada. Nada. Sabe o que Deus procura? Adoradores.
A qualidade que nós cantamos, tocamos, falamos, para Deus não quer dizer nada. Mas a sinceridade do coração quer dizer tudo. Aquilo que vem de dentro. A pergunta é, nessa série toda, Deus ele está querendo te mostrar pontos a serem melhorados na sua vida. Qual tem sido a sua resposta para Deus? O povo, ele obedeceu a Deus. E aí, no último verso, nós temos uma promessa de Deus para o povo. E eu quero perguntar para você, você quer essa promessa de Deus que tem lá no final? Deus fala assim, mas, interessante o mas, né? Ele fala, de tudo isso que eu falei, vocês estavam impuros e tal, mas, reconsiderem, mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. Deus olha para você e fala, se santifica, me obedeça, saiba que eu vou abençoar você. As coisas podem ficar ruins, difíceis, turbulentas, mas eu vou abençoar vocês. Tenho repetido aqui constantemente, contar bênção depois que a tempestade passou é fácil. Demonstrar fé durante a tempestade não é fácil. E ficar com promessas vãs, não. Autenticidade. Hoje é tempo de reconstruir, é tempo de santificar. Você não tem noção, eu vou falar de você porque tem que entender que é contigo. Você não tem noção do que Deus quer fazer através de você, como consequência de uma vida santificada nas mãos dele. Porque ele é santo, e ele quer que você entenda isso, que você também precisa ser santo, separado, trabalhar essa intimidade com Deus. Você pode passar durante o dia, você não conseguir nem trabalhar direito, nem cumprir metas, nem se alimentar direito, fazer um monte de coisa, mas tem uma coisa que você e eu não podemos abrir mão do nosso dia, é estar na presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Seus filhos podem não estar contigo, seu cônjuge pode não estar contigo, seus amigos podem não estar contigo, mas você tem que se lembrar que Deus está com você em todo instante, em todo lugar, a todo momento. Deus sempre estará com você. E a bênção de Deus está sobre a sua vida. Então entenda, porque, inclusive, e eu fecho com isso, inclusive, a disciplina de Deus é a bênção do próprio Deus sobre nós. Se não fosse o amor de Deus por nos disciplinar, nos mostrar que estávamos errados, nós continuaríamos vivendo no erro. Mas quando Deus nos mostra, a gente pode consertar, a gente se arrepende, pede perdão, a gente levanta, bate a poeira e vai. Satanás e representantes dele vai tentar falar que a gente está errado, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas não importa. Se o nosso Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não importa o que os outros vão falar. Viva como uma pessoa perdoada por Deus, como uma pessoa restaurada por Deus. Deixa os outros acusarem, não importa. Eu estou trazendo isso mesmo para o particular, porque eu sei que essa é a luta que você enfrenta, é a luta que eu enfrento. Agora, diante da luz, ver as suas imperfeições pode te trazer inicialmente uma vergonha pela imperfeição, porque você está diante de um Deus que é santo e puro, mas deveria te trazer uma alegria, porque Ele está te mostrando quem você é de fato, e Ele está mostrando aquilo que precisa ser mudado. Queridos, eu creio numa transformação de Deus em 2021, eu creio que Deus Ele está nos limpando. Eu sinto saudade sim de ver isso aqui repleto, eu falei isso no outro domingo, eu sinto saudade de ver o pessoal quando eu chegar ali, falou, pô, já não tem mais lugar para sentar, sinto saudade disso, sinto mesmo. Mas eu não sinto saudade de ver o prédio cheio,
mas eu sinto saudade de ver pessoas e olhar e falar, puxa, o que Deus está fazendo na vida desse cara, na vida dessa mulher, nessa família, isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós não vamos ser talvez as pessoas mais ricas, mais bonitas, isso e aquilo, mas nós podemos ser pessoas felizes e completas, porque nós entendemos que Deus é o suficiente para nós. E eu acho que Ele vai mudar muito o conceito nosso, vai mudar muita coisa, mas vai ser para o melhor. Você crê nisso? Então vive, lute. Você depende mais de Deus do que o arroz e feijão. Você depende mais de Deus do que o carinho do seu cônjuge. Você depende mais de Deus do que o reconhecimento do seu filho, da sua filha. Você depende mais de Deus do que o dinheiro, o sustento. Você depende mais de Deus do que qualquer outra coisa que possa existir nessa terra. Se você tem consciência disso, por que não buscar a Deus em primeiro lugar? E eu fecho orando. Não vou pedir nenhuma manifestação, mas a mensagem de Deus para você é: cuidado, porque o impuro te contamina. E nem sempre é impossível você levar saúde para o outro. Você pode levar doença para o outro, mas saúde não. Uma pessoa que está gripada fica do seu lado, você vai ficar gripado, mas ela não vai pegar a sua saúde naquele momento, entende? Então é você. Ai, mas e o meu marido e minha mãe, meu filho, o que eu faço? Ora. Deus vai fazer a obra e a pessoa tem que agir por ela. Puxa, que frieza. Não. Primeira oração a sós com o meu filho é que você consiga tomar as decisões corretas, decisões que nem eu vou conseguir te ajudar, só Deus. Então o que eu tenho que fazer é apresentar a Deus para o meu filho, só isso, não tem mais. E assim a gente vai seguindo. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos felizes diante do Senhor. É tempo de reconstrução. E quando reconsideramos, vemos que a nossa vida sem o Senhor é um desastre, Pai. A nossa nação está enferma por ter te abandonado, Senhor. O mundo está doente por ter te abandonado. Por isso, a começar em nós, a começar em mim, que possamos nos santificar, Deus, que possamos obedecer ao Senhor. Pai, eu sei que muitos não entenderão o meu agradecimento, mas obrigado porque em meio a uma pandemia tão ruim, o Senhor está usando essa pandemia para nos disciplinar, Deus. E entendemos o quão limitados somos e o quão incapazes somos de viver aqui sem a tua ação, a tua mão e a tua direção. Pai, que a começar pelo teu povo, que se chama pelo teu nome, que possa haver um reconhecimento, que possa haver um quebrantamento, que possa haver realmente, ó Deus, um processo de santificação. Limpa a tua igreja, Pai, limpa o teu povo, ó Deus, que essa pandemia sirva simplesmente para isso. Sim, ó Pai, choramos por pessoas queridas e tantas mortes, infelizmente tantas mortes sem o Senhor, mas ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos disciplina, porque o Senhor nos ama. É melhor o momento de tormenta, onde há quebrantamento, do que o momento de paz, onde há distanciamento do Senhor. Deus, queremos viver em paz em meio à tormenta, pois essa é a tua vontade para nós. Pai, que cada decisão feita nesse momento seja cumprida para a honra e glória do Senhor. É em teu nome que oramos. Amém e amém.